Recentemente, o Canva lançou uma nova função chamada Whiteboard, em que nessa função a gente consegue criar quadros brancos com post-its, fazer brainstorm de ideias, dentre diversas outras possibilidades que eu vou te mostrar ao longo desse vídeo. Então já vamos lá para dentro do computador agora para a gente começar esse tutorial. E agora aqui no Canva, depois que você criar a sua conta para você conseguir acessar essa opção de quadro branco, você pode encontrar ela aqui já logo no início, aqui na página inicial, você vai encontrar aqui quadro branco, ou se ela não estiver aparecendo, você pode vir aqui na aba de pesquisar, e aqui você vai pesquisar por quadro branco ou então whiteboard, se o seu Canva tiver em inglês, tá certo? Mas aqui como ela já está aparecendo, eu vou clicar nela. E agora a gente já consegue ver que tem uma grande diferença da área de trabalho do quadro branco, que tem esses pontilhados aqui no fundo, comparado quando a gente abre, por exemplo, uma área de trabalho para montar um post para o Instagram, por exemplo. E aqui basicamente como que vai funcionar? Aqui na aba de templates a gente vai ter diversos modelos que a gente pode utilizar para ter como base, e fica bem mais fácil da gente conseguir montar aqui os nossos quadros com esses templates, porque eles já vão disponibilizar aqui algumas funções para a gente já conseguir personalizando da forma que a gente quiser. Então aqui, por exemplo, eu gosto de utilizar esses que tem essas setas, então eu vou procurar um aqui que tem essas setas para a gente conseguir personalizar de uma forma bem legal. Então eu acredito que esse daqui, e depois que a gente clica, ele já vem automaticamente aqui para a área de trabalho. A gente pode selecionar tudo e aumentar para a gente conseguir visualizar aqui de uma forma mais fácil. E se mesmo assim você não estiver conseguindo visualizar os textos, você pode reduzir aqui a aba lateral dos templates e você consegue aumentar aqui na parte de baixo para dar zoom aqui no seu template para você conseguir fazer a sua edição. E aqui basicamente a gente tem algumas instruções de como utilizar. Você pode deletar essa parte aqui, ou se você quiser adaptar, né, colocar algum tema aqui, escrever, para você realmente montar um tema exatamente como esse daqui. Mas aqui a gente vai só deletar, porque o que a gente quer mesmo é utilizar essa parte aqui do centro para a gente fazer, por exemplo, um brainstorm de ideias. Então aqui a gente pode deletar também. Então aqui vamos supor que a gente vai fazer um caminho de como a gente consegue acessar esse recurso aqui dentro do Canva. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é acessar o Canva. E agora a gente consegue personalizar aqui, por exemplo. Depois disso a gente vai colocar aqui a opção de criar uma conta, e aí você pode deletar aqui as partes de cima que você não vai utilizar. Então a gente pode deletar aqui, a gente pode deletar essa seta, aqui embaixo também, dessa mesma forma, e aqui eu vou deletar também o restante para a gente conseguir montar do absoluto zero, para você ver como funciona e você conseguir montar de uma forma personalizada depois. Então aqui eu posso deixar selecionado em cima do último elemento que a gente criou, e eu vou clicar aqui no mais para adicionar mais um retângulo aqui na direita. Se eu quisesse adicionar um em cima, eu clicaria aqui nesse mais superior, ou embaixo eu clicaria nessa outra opção de mais aqui. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar, criar uma conta que poderia ser, né, premium, ou então totalmente gratuita, dessa forma, e aqui a gente consegue posicionar onde a gente quiser. Se você quiser deixar eles assim mais inclinados, você consegue também, e aí você vai personalizando e você tem uma liberdade muito grande para criar aqui dentro dessa opção de quadro branco. Você consegue também editar as fontes, você consegue deixar o texto maior dentro do seu retângulo, clicando aqui na parte superior, aumentando o tamanho da fonte, você consegue mudar a fonte, se você quiser deixar uma fonte mais chamativa, você consegue também, e além disso você consegue também mudar os formatos de cada elemento desse daqui. Então aqui está com retângulo, aqui está nesse formato circular, mas se você quiser alterar qualquer um deles, é só você deixar ele selecionado e você vai vir aqui em cima em forma, e que aqui você já vai conseguir acessar todas as formas que estão disponíveis aqui dentro para você conseguir personalizar da forma que você quiser. Então você pode escolher qualquer um desses daqui para você ir personalizando e deixando aqui exatamente do jeito que você quer. Então agora eu vou apertar aqui Ctrl Z para a gente voltar como estava anteriormente, e agora eu vou adicionar mais um retângulo aqui na sequência. Então depois que a gente criou a conta aqui no Canva, a gente vai acessar aqui a aba do quadro branco, pronto, e agora para finalizar é só você personalizar da forma que você quiser. Aqui eu vou colocar até uma setinha para baixo para vocês conseguirem visualizar aqui de uma forma mais fácil. Vou mudar aqui esse elemento, então eu vou clicar aqui na parte superior e vou deixar um círculo agora. Agora a gente pode mudar a cor dele também, vou deixar esse vermelho. E agora a gente pode escrever aqui dentro dele. Então seria, no caso, só personalizar. Porque depois que a gente fez tudo isso, a gente só precisa personalizar aqui o quadro que a gente criou. Então vou deixar aqui mais ou menos assim, para vocês conseguirem visualizar. E agora, basicamente, esse daqui é o quadro que a gente criou aqui do absoluto zero. Isso daqui é muito legal para você utilizar, por exemplo, se você estiver dando aulas ao vivo, você consegue ir criando aqui um esquema, um mapa mental, de uma forma muito fácil para você ilustrar, né, e demonstrar aí o assunto que você está falando. E você, além disso, você consegue também adicionar post-its de uma forma bem fácil. Então aqui em elementos, quando você está aqui dentro da aba do quadro branco, você vai conseguir personalizar aqui as notas autoadesivas, que no caso são os post-its, né? Então você pode clicar aqui, ele já vai vir diretamente
para cá e ele vai funcionar exatamente dessa mesma forma que a gente viu anteriormente. Se você for clicando aqui no mais, ele vai adicionando aqui ao lado ou então abaixo deles aqui os elementos de uma forma muito fácil e bem profissional para você utilizar aí no seu design. E aí você consegue adicionar textos também, então vou escrever aqui exemplo de texto, e aí você vai personalizando da forma que você quiser. Então se você estiver trabalhando em um projeto com uma equipe também, você consegue clicar aqui na parte superior em compartilhar, você consegue clicar aqui em apenas você pode acessar com qualquer pessoa com o link, e aí você consegue copiar esse link e enviar, por exemplo, aí para qualquer pessoa que você quiser que contribua no projeto que você está criando. Você pode clicar nesse símbolo de mais aqui para você também enviar uma solicitação pelo e-mail para essa pessoa acessar esse mapa que você está criando aqui e conseguir contribuir junto com você. E além dos post-its, a gente tem também aqui uns quadros virtuais que no caso são adesivos bem legais e bem interativos que a gente pode utilizar para contribuir aqui com o mapa mental que a gente está montando. Então, por exemplo, a gente consegue colocar aqui o sinal de certo, errado, enfim, a gente consegue ir personalizando aqui da forma que a gente quiser. Se você quiser, você consegue alterar as cores também desses sinais. É só você deixar selecionado aqui o elemento e aqui você consegue ir mudando cada uma das cores que compõem esse adesivo de uma forma muito tranquila, só selecionando as cores que você quer alterar aqui na parte superior do site. E para você conseguir fazer o download aqui do seu mapa mental, é só você clicar na parte superior do site em compartilhar, depois você pode vir aqui em baixar e você vai escolher aqui o formato que você quer. Se você quer em PNG, PDF, aqui normalmente como são arquivos maiores, fica até legal você salvar no formato PDF para você conseguir ter uma visualização mais fácil depois, tá certo? E aí depois é só você clicar aqui em baixar e agora a gente consegue ver que ficou aqui com todos os elementos. Como a gente não tinha alterado aqui o título, né, mas a gente poderia ter colocado qualquer outro título aqui e aqui embaixo também já tinha alguns outros post-its padrão que veio no template, mas depois era só a gente ter deletado para a gente manter aqui somente o que a gente criou mesmo, tá certo? Então, basicamente dessa forma você consegue criar qualquer mapa mental para ilustrar aí uma aula que você estiver dando ou então um trabalho em equipe que você estiver fazendo. E aí, você já sabia dessa nova função que está disponível lá no Canva? Me conta aqui nos comentários. E também para você não perder nenhuma novidade que eu posto semanalmente aqui sobre criação de conteúdo e sobre redes sociais, tenha certeza que você está inscrito ou inscrita aqui para você ficar por dentro de tudo isso. Tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.